Dia de paralisação dos servidores públicos de Criciúma a fim de reivindicar melhores salários e você vai ver também. Governo apresenta a implantação de impostos em e-commerce no país. Parlamentares discutem sobre a suinocultura no estado. Você sabe os perigos do excesso de uso de fones de ouvidos? Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com você com mais um Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 11 de maio de 2023, 13h mais 16 minutos e já anunciando para os moradores de Criciúma que tem alteração de horário em unidades de saúde, principalmente aquelas chamadas de primeira essência. É essencial para alguns bairros. Quarta linha, Pinheirinho, Santa Luzia e Rio Maina vão funcionar das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Os postos da Próspera e do Centro, eles não estão dentro dessa programação, mas eles vão seguir esse horário, das 7 às 7. Só que lembrando que as salas de vacinação desses postos vão ficar abertas até às 6h30 da tarde para seguir o cronograma, né? Para não deixar vacina sobrando, para não deixar aí vacina para ser desperdiçada, então até às 6h30 da tarde. É uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Criciúma para poder auxiliar aí os trabalhadores que precisam dos postos de saúde depois do horário, enfim, evitar bastante transtornos para os munícipes. Então, as unidades básicas de saúde da quarta linha, Pinheirinho, Santa Luzia e Rio Maina passam a funcionar das 7 da manhã às 7 horas da noite. As UBSs do Centro e da Próspera, elas não fazem parte do programa Saúde na Hora, mas vão ser inclusas dentro desse horário. Importante aí para que as pessoas tenham um atendimento de qualidade em horários alternativos, que não interfiram no seu horário convencional de trabalho, ou até mesmo as crianças que precisam ser vacinadas, levadas às UBS, fugirem ali do horário de aula. Então, uma grande iniciativa do município de Criciúma para a sua população. Mas já já a gente volta a falar dos outros servidores de Criciúma também que estão reivindicando os aumentos salariais. Dentro do programa você também vai acompanhar isso. O governo federal vai anunciar essa semana o plano para regular a atuação das empresas de e-commerce no Brasil, como a Shein, o Shopee e o AliExpress. O objetivo principal é garantir pagamentos dos impostos nas vendas feitas por esses sites. Embora o governo tenha evitado citar o nome das empresas, elas são os principais alvos das medidas. Integrantes do Ministério afirmam que não haverá aumento e nem criação de tributos, porque os impostos já existem. Trata-se de um esforço para que os impostos de importação devidos sejam efetivamente pagos. Entre as medidas está a determinação para que o site indique o valor total da compra, com tributos incluídos. A empresa também deve se comprometer a respeitar as leis brasileiras de proteção ao consumidor. A plataforma de e-commerce que assinar o plano também terá que preencher antecipadamente a declaração de remessa de um produto de fora vendido no Brasil e recolher o imposto devido. Com esse dado em mãos, a Receita fará a gestão de risco, enquanto o avião com as encomendas estiver a caminho do país. A ideia é que antes da mercadoria chegar, seja informado se o produto vai para o canal verde, onde é liberado e vai direto para a casa do consumidor, ou para o vermelho, onde é fiscalizado pela Receita. Atualmente, todas as remessas vão para um local de triagem, a maior parte delas em Curitiba. E foi lançada a Frente Parlamentar em defesa da radiodifusão na Câmara dos Deputados. Entre os principais objetivos estão discutir o presente e o futuro da radiodifusão e propostas para aprimorar a legislação a fim de tirar a burocracia desses órgãos. Os processos que tramitam na Anatel e também nos Ministérios da Comunicação, na Agência Nacional do Cinema e demais órgãos e poderes relacionados
destinados ao setor. O deputado federal Davi Soares, do União Brasil de São Paulo, também trabalha em prol da constituição dessa lei, que vai garantir os direitos e a liberdade dos veículos de comunicação. Acompanhe. Nós estamos aqui hoje para lançamento da Frente Parlamentar da Radiodifusão. A radiodifusão é o meio pela qual rádio, TV e internet funciona, tem esse ordenamento no Brasil e temos um dos ordenamentos mais antigos, antiquados do país, datado de 1962, precisando de uma reforma, de uma mudança total e urgente. É para isso que estamos provocando essa frente, para ações que vão modernizar o tratamento, o funcionamento e a extinção de veículos de radiodifusão por todo o país. Vamos focar nesse trabalho e, com certeza, traremos modernidade tão necessária a esse meio. E após seguidas derrotas no Congresso, o governo federal precisou se mexer e organizou a primeira reunião de arrumação com os partidos da base. Mas com um fruto de um modelo político estremecido, tudo que vai, volta. E ao mesmo tempo que o Palácio do Planalto cobrou os partidos da base, ele precisou garantir a liberação de emendas, cargos no governo. Em outros termos, a velha política. As condições de governabilidade no Brasil, ou seja, o presidencialismo multipartidário, têm se mostrado cada vez mais insustentável. Isso porque as consequências mais esperadas para esse modelo são os custos altos de gerência de coalizões, derrotas legislativas ou mesmo ingovernabilidade. E esses são os pontos que têm custado ao atual governo diversas derrotas consecutivas no Congresso. O exemplo mais recente de derrota é o projeto de lei popularmente conhecido como o PL das Fake News. Dessa forma e com uma certa urgência, o Planalto precisou organizar a primeira reunião com a base governamental. O primeiro encontro ocorreu com o PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin. Já na parte da tarde, o encontro foi com os membros do PSD. A ideia geral do encontro foi reforçar que o PSB tende a apoiar o governo nas votações, ainda que lidere um bloco integrado por partidos do Centrão e da oposição, conhecido como Blocão. Lembrando que o Blocão é composto pelos partidos União Brasil, PP, PDT, Solidariedade, Patriota e a Federação PSDB Cidadania. Com uma base dessas, qualquer votação ficaria mais fácil para o governo. Porém, não é o que tem acontecido. Essas legendas votaram em peso contra alguns assuntos, tendo como exemplo o decreto que trazia mudanças quanto ao novo marco do saneamento. Mas, como sempre foi feito desde a redemocratização e a consolidação do presidencialismo multipartidário brasileiro, os debates sobre a aprovação ou não de um projeto giram em torno não só de propostas que sejam boas para toda a população, mas como do dinheiro envolvido nisso tudo. Sendo assim, o governo decidiu pagar 9 bilhões de reais em emendas do orçamento secreto negociadas pelo antecessor Jair Bolsonaro. Essa quantia estava presa e foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A utilização desse dinheiro se tornou, de certa forma, uma moeda de troca, já que os parlamentares aliados estavam criticando não só a demora na liberação dessas verbas de emendas, como também a não liberação dos cargos do Executivo. Segundo informações, as verbas serão liberadas pelos Ministérios das Cidades e da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. Até o momento, cerca de 333 milhões de reais já foram quitados. A decisão é mais um movimento de Lula na tentativa de acalmar o Congresso e conseguir algum conforto nas votações, o que parece favorável ao governo, já que existem ameaças que incluem principalmente a não aprovação de nenhuma medida provisória de Lula. E dessa forma, nossa política volta ao velho toma lá da cá, enquanto um lado pede dinheiro para votar e outro espera os votos para pagar. A seguir, os perigos do uso errado e excessivo dos fones de ouvido. A Bíblia Sagrada, pessoal, é a carta de amor do Pai para nós.
E você que quer a vitória, tu tem que estar firme nessa graça. A nossa casa não pode estar a metade edificada na rocha e a outra metade edificada onde? Na areia, não pode. O Daniel, ele tinha as suas convicções, ele estava firme na palavra de Deus. Mas o inimigo, ele explora, ele vai procurar algum meio para acusar você ou roubar a tua bênção. E os inimigos disseram, jamais encontraremos algo contra esse Daniel. E aí a Bíblia diz, porque ele era fiel, não tinha vício nele. Jesus venceu o inimigo, Daniel venceu aquela conspiração e a bênção de Deus aconteceu. Se você é uma pessoa firmada nessa graça, querido, venha o que vier, aconteça o que for, demônio cai daqui, demônio cai dali, e você continua firme. Você deixa um legado para a família, um bom testemunho para a glória do nosso Deus. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais. No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe. Os amigos que estão participando dos nossos programas, preste atenção. A revista Graça Show da Fé, nós estamos publicando há mais de uma década, já vai chegar a 2 décadas muito breve. E ela é uma revista muito importante para a família cristã. Não importa a sua igreja, não importa onde você more, e ela agora está gratuita. Se você quiser agora receber essa revista, é só colocar o seu celular no modo câmera, aproximar desse QR Code, meu irmão, já pula para o seu celular, você vai fazer bom uso. Quanto custa, missionário? 000, não paga nada, é para todos vocês. Faça isso agora e sejam abençoados. Especial Santa Ceia com Dia das Mães. Domingo, dia 14 de maio. Venha participar conosco desta grande Santa Ceia. Juntamente com a oração por todas as mães e também orando por todas aquelas que sonham em ser mãe. Acredite, será um dia imperdível. Domingo, dia 14 de maio, às 8 horas da manhã, às 16 horas e às 19 horas. Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, em frente ao Batalhão da Polícia Militar, próximo ao Terminal Próspera, Criciúma. Igreja da Graça, a igreja do Show da Fé. O Banco Mundial criticou os benefícios tributários concedidos à Zona Franca de Manaus em seu primeiro relatório econômico sobre a Amazônia brasileira. Em meio a debates no governo para aprovar a reforma tributária, defendeu uma revisão desses incentivos tratados como insuficientes. No documento, a instituição multilateral que financia projetos de países em desenvolvimento ainda se posicionou favoravelmente à adoção de salvaguardas ambientais na assinatura do contrato comercial entre Mercosul e União Europeia. As avaliações fazem parte do estudo Equilíbrio Delicado para a Amazônia Legal Brasileira, que também conclui que a floresta, mantida em pé, gera mais valor do que a renda privada de agricultura extensiva, mineração e extração de madeira na região. O banco propõe mudanças no modelo econômico para conciliar desenvolvimento e preservação. Segundo o relatório, cerca de 28 milhões de brasileiros vivem em estados amazônicos, dos quais mais de 1/3 são pobres e residem, em sua maioria, em áreas urbanas. O Banco Mundial afirma que os benefícios fiscais a atividades industriais na Amazônia não ajudaram a estimular o crescimento da produtividade e devem ser reavaliados, ressaltando que oferecer mais incentivos tributários para as empresas não é a solução. A música alta no fone de ouvido pode levar surdez, mas existe uma fórmula que pode evitar maiores danos ao sistema auditivo. É o 60x60. Para muita gente, o fone de ouvido é companhia indispensável. Quando eu me desloco para trabalhar, para voltar,
é os momentos que não tem como ficar sem. Eu tô vendo que você tá de fone. Você fica de fone o dia todo? Praticamente. Pode até dar essa sensação ao corpo, mas no ouvido o resultado é outro. O uso inadequado do aparelho pode ser muito prejudicial. Segundo a avaliação da Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de jovens no mundo todo estão sob o risco de perda auditiva por causa do fone de ouvido. Isso não quer dizer que ele precisa ser banido da vida das pessoas, mas é preciso controlar o uso dele. Primeiro, é importante entender como funciona a audição. O som, ele entra pelo ouvido, tá? Por essa região. Ele passa pelo conduto, ele faz vibrar essa membrana que a gente chama de tímpano. Essa membrana vibrando, vibram os líquidos dentro desse caracol aqui, que a gente chama de cóclea, tá? E aí, essa cóclea transforma o impulso do som em elétrico e manda para o cérebro. Esses pelinhos na entrada aí do ouvido fazem alguma diferença? Para que eles servem? Não, eles são mais para proteção. Na parte auditiva, eles não têm nenhum tipo de influência. Não protegem, por exemplo, contra o volume elevado nos fones de ouvido. Um dos fatores que levam à perda de audição, somado ao tempo de exposição ao som alto. O ideal, para quem usa um celular ou alguma fonte sonora, é um som assim de 60%, no máximo assim 1 hora, depois disso ter um descanso, não usar o fone no volume alto por muito tempo. O otorrino explica que a regra é 60 por 60, tanto para o volume quanto para os minutos de utilização, vale para todos os aparelhos. E os intervalos para descanso devem ser de, no mínimo, 10 minutos. A Júlia confessa que está fazendo tudo errado. Tem ideia de mais ou menos, assim, quantas horas seguidas você passa com o fone no ouvido? 4 horas. Sem parar. Sem parar. E ela não é a única. A Isabela diz que, ao todo, usa o fone 11 horas por dia. E só faz pausas a cada 3 horas. O meu fone eu já nem gosto daquele que carrega, porque senão acaba a bateria e aí eu tenho que ficar sem. Eu costumo utilizar aquele de fio para usar bastante mesmo. Se continuar assim, pode ter uma lesão que, segundo o doutor, é irreversível. Você vai lesionar algumas células daqui e, obviamente, você vai ter uma perda que é definitiva. Isso aqui são células nervosas, uma vez que elas morrem, elas não regeneram. Sobre os tipos de fones existentes no mercado, o especialista aponta prós e contras para todos. Obviamente, os internos, os de dentro do ouvido, eles vão ter uma distância menor entre a saída do som e o teu tímpano, que foi aquele gráfico que a gente colocou. Então, assim, como ele está mais perto da fonte, obviamente você tem uma audição melhor, você tem que diminuir, você pode diminuir o ruído, né? Mas, em compensação, se você ficar muito tempo com o aparelho, você pode acabar dando uma alergia no ouvido ou mesmo dor, porque a gente tem articulação da temporomandibular que é do lado do ouvido. Os fones externos, apesar de aparentemente mais confortáveis, podem abafar e aumentar o suor da região, o que, segundo o especialista, favorece quadros de otite, uma inflamação no ouvido. Para evitar tudo isso, hoje existe um aparelho usado fora da orelha. É o fone de condução óssea. Em vez de ser colocado dentro do ouvido, ele é colocado aqui atrás no osso. E ele transmite pelo osso o som para dentro do ouvido. Mas o doutor diz que nem todos conseguem se adaptar ao modelo. Diante das opções, ele recomenda o fone que for mais confortável para cada um, desde que usado da maneira correta. Começar a se policiar um pouquinho mais, né? Com certeza, para não ficar com os 30 anos ali já não conseguir ouvir mais nada. E na próxima terça-feira, no Sala de Entrevistas, às 3h10 da tarde, você vai acompanhar uma entrevista super especial com a fisioterapeuta Letícia Salvário sobre os malefícios dessas doenças e dessas interações erradas no nosso ouvido. Ela que é fisioterapeuta e especialista também em audição,
Principalmente ela vai falar sobre o zumbido do ouvido, que é causado por excesso de volume exagerado, e também ela vai falar sobre labirintite. Muito importante e especial esse programa na próxima terça, às 3h10 da tarde. É claro que fica no nosso canal do YouTube logo depois, YouTube/TV Primavera Criciúma. Mudando de assunto, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina lançou a Frente Parlamentar da Suinocultura, coordenada pelo deputado Altair Silva. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina lançou nesta quarta-feira a Frente Parlamentar da Suinocultura, com o objetivo de ouvir as diversas realidades da produção no Estado e trazer soluções a partir de políticas públicas. O coordenador da frente, o deputado Altair Silva, explica a importância de se discutir os desafios da suinocultura pela relevância que o setor representa para o desenvolvimento econômico do Estado. A suinocultura catarinense é uma das principais fontes da economia do agro. Nós somos o maior exportador brasileiro de carne suína, somos o segundo maior produtor de carne suína. A tecnologia, a inovação fez com que o agronegócio crescesse e nós temos desafios enormes. O presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suinocultura, Losivânio Lorenzi, falou sobre as principais questões que precisam ser trabalhadas para facilitar e dar maior segurança para os produtores e o consumidor final. Nós temos várias questões a ser trabalhadas para a nossa suinocultura, que é a questão do bem-estar animal, que está sendo implantado, mas temos que ter uma legislação mais específica quanto a isso, a questão da biosseguridade também nas propriedades rurais, questões tributárias também para o setor, para produtor independente, que nós temos realidades diferentes entre agroindústria, cooperativas e produção independentes nesses frigoríficos. Então, a Frente Parlamentar ela vai trabalhar todas essas questões, desde a produção até o consumidor final. Dirceu Leite, presidente da EPAGRE, comenta a importância de trazer a suinocultura para o debate e, em conjunto, buscar alternativas para que a atividade se torne sustentável, evitando fenômenos como o êxodo rural. A criação da Frente Parlamentar, ela busca trazer alternativas para que o produtor possa enfrentar um mercado cada vez mais competitivo, necessitando, muitas vezes, de planejamento estratégico de curto e longo prazo, para que a atividade possa retornar aos padrões como já foi uma vez. E o programa Zero a Fila do Governo Municipal de Içara, junto com a Secretaria de Saúde, entregou nessa manhã de quinta-feira 100 novas autorizações de exames Ecodoppler, que é um exame de imagem nas pernas. O programa está em vigor desde 2021 e está aí autorizando cerca de 12.500 exames de várias especialidades médicas em Içara, trazendo melhor qualidade de vida para o cidadão e também mais saúde. A seguir, servidores públicos de Criciúma realizam paralisação. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua. Não deixa faltar, vai orar, vai ler a Bíblia, não perca a tua esperança, fique ligado em Deus todo dia da tua vida, porque você nunca saberá qual será o teu último dia. Portanto, nós devemos viver hoje como se Jesus voltasse quando? Voltasse hoje. Tem filho que está zombando do pai, zombando na mãe. Que igreja o quê? Não preciso não, está por fora e não sei o quê. E o tempo está passando e o noivo está se aproximando. O dia está chegando. Então, o prudente, meu irmão, é aquele que leva azeite, é aquele que está andando em comunhão, é aquele que está se preparando para o encontro dele com quem? Com Deus. Se prepara, meu irmão. Não deixe esse mundo entorpecer tua mente, não. Não deixe nada nesse mundo se tornar sua prioridade. Tudo nesse mundo é secundário. Prioridade é o Senhor, é a palavra que tem o poder para salvar a nossa alma e nos fazer pessoas felizes de verdade. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Fale glória a Deus. Especial Santa Ceia com Dia das Mães, domingo dia 14 de maio. Venha participar conosco desta grande Santa Ceia, juntamente com a oração por todas as mães e também orando por todas aquelas que sonham em ser mãe.
Acredite, será um dia imperdível. Domingo, dia 14 de maio, às 8 horas da manhã, às 16 horas e às 19 horas. Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, em frente ao Batalhão da Polícia Militar, próximo ao Terminal Próspera, Criciúma. Igreja da Graça, a igreja do Show da Fé. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais. No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário R.R. Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe. Chegou o grande dia! A Graça Kids acaba de lançar um site para os pequeninos. Yuhu! Que notícia boa! Extraordinária! Isso sim! Leia a revista Turminha da Graça em formato digital. Brinque e se divirta com os personagens na seção Play Kids. Aprenda histórias da Bíblia no podcast, Palavra aos Pequenos e muito mais. Reportagens exclusivas para os pais e conteúdos evangelísticos para quem se dedica à escola bíblica infantil. Acesse www.gracakids.com.br. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que me deu de ensinar a palavra a todos os amigos que colocou no meu caminho. Graça Kids, descobrindo a palavra, semeando vida. De acordo com a Receita Federal, no balanço divulgado nesta quarta-feira à noite, mais de 22 milhões de contribuintes integraram a declaração do imposto de renda. Hoje está difícil. A declaração do imposto de renda de pessoa física. E esses já podem ser contemplados ainda no primeiro lote, que vai sair agora dia 31 de maio. Data que também é o prazo final para entregar a declaração. O calendário se divide em 5 lotes. O primeiro para idosos de 80 anos ou mais, o segundo para idosos de 60 anos ou mais e o terceiro para as pessoas com deficiência e doenças graves. O quarto para os contribuintes em que tem a maior fonte de renda e seja um magistério também. E o quinto para aqueles que optaram pela declaração pré-preenchida e escolheram receber restituições via Pix, método que vai funcionar como tipo de fura-fila este ano. Portanto, o prazo para entregar a declaração do imposto de renda começou no dia 15 de março e vai terminar dia 31 de maio. Este ano, a expectativa é que até 39 milhões e 500 mil declarações sejam recebidas pelo fisco até o final do prazo. Então, acelere, porque está acabando. O Paço Municipal de Criciúma ficou movimentado hoje pela manhã, já que teve a paralisação dos servidores públicos. Como deliberado em assembleia, os servidores municipais de Criciúma iniciaram na manhã desta quinta-feira uma paralisação em frente ao Paço Municipal Marcos Rovares. O objetivo dos trabalhadores é reivindicar o reajuste salarial. A presidente do sindicato fez uma avaliação da manhã de paralisação. Então a gente avalia como muito positivo, apesar do governo continuar apenas dando entrevista, ressaltando a proposta. E é uma proposta totalmente aquém daquilo que o governo pode oferecer e daquilo que os servidores merecem, Porque o menor piso, o menor salário, está recebendo abaixo do salário mínimo nacional desde janeiro até agora em abril, recebendo R$ 1.262 e agora com esse reajuste de 4,36 e com a perda de 10,25 vai ficar exatamente no salário mínimo nacional, que é 1.320. Quando chegar em janeiro do ano que vem, de novo vai ficar abaixo do salário mínimo. Um estado rico como o nosso Santa Catarina, que já tem um piso regional que é mais de R$ 1.400, que nenhuma empresa pode pagar menos que R$ 1.400, a Prefeitura Municipal de Criciúma paga abaixo do salário mínimo nacional. Isso é uma vergonha para o prefeito Clédio Salvário, que tem pretensões, além de ser prefeito, ser algo mais. Ele vai ser algo mais no estado para quê?
Para lutar por quem, se ele não respeita sequer aquilo que a gente conquista enquanto classe trabalhadora e paga para os seus funcionários menos do que um salário mínimo. Para você ter uma ideia, essa falta dos 10,25 vai gerar no salário do menor piso R$200 por mês de perda. E nós não estamos falando em ganhos reais, nós estamos falando de repasse da inflação. Será R$200 por mês a menos do salário dessas pessoas. Das merendeiras que fazem a merenda, das serventes escolares, das higienizadoras, de quem limpa as praças, as ruas, são maioria mulheres. Então faz a conta R$200 vezes 13, que são os 12 meses do ano mais o 13º. Isso na conta, na vida das pessoas faz muita diferença. Os serviços das unidades básicas de saúde, as UBSs e escolas municipais não foram totalmente atingidos, segundo as informações da própria prefeitura. Os serviços foram mantidos nesta quinta-feira. E o sindicato ainda irá fazer uma avaliação no final da tarde de hoje e não descarta a possibilidade de greve. Uma delas talvez seja amanhã a gente pedir ao presidente da Câmara que chame os vereadores lá na Câmara à tarde para a gente poder explicar o quão danosa é essa proposta para nós, para ver se eles entendem o que a gente está explicando em relação ao magistério, em relação aos demais servidores, psicólogas que hoje têm formação acadêmica igual, e jornada igual e ganho diferente de assistente social, de fisioterapeuta, fiscalização da diretoria de trânsito, que ganha diferente dos fiscais aqui da prefeitura. Essas questões estão em pauta, a gente vai colocar para os vereadores, essa é uma das ações. Não se descarta um outro dia de paralisação ou até mesmo a greve. Pode ser definida hoje à tarde, a partir da nossa conversa com toda a categoria. Então, gente, a paralisação vai continuar hoje, segundo a Juscelia, às 4 da tarde. Tem aí mais uma movimentação para definir se continua ou não a paralisação, se vai se encaminhar para a greve, mas o que deve, pelo menos, acontecer de princípio é a conversa com os vereadores, para que você entenda, a Prefeitura Municipal de Criciúma, como a gente explicou ontem aqui no jornal, através até do próprio secretário Wagner Espíndola, que é da Fazenda, já fez toda a sua lei orgânica e já mandou para a Câmara de Vereadores, aonde nessa lei é aprovado o reajuste dos servidores públicos do município. Essa lei tem que passar e tem que ser aprovada pela Câmara. Então, por isso que o sindicato quer fazer essa reunião com os vereadores a fim de barrar a votação ou então que ela seja negada na Câmara de Vereadores e aí sim uma nova negociação com a Prefeitura Municipal possa acontecer. Se os vereadores aprovarem, vai ficar por isso mesmo e aí os servidores até estão ameaçando a paralisação total dos serviços, aí um movimento de greve mesmo. Mas, por enquanto, o que se tem é hoje essa paralisação e às 4 da tarde essa nova rodada de conversas no sindicato com os servidores públicos do município de Criciúma. Em conversa com a assessoria de imprensa do município, eu pedi a informação de quais os serviços estariam paralisados. Hoje eles informaram que nenhum serviço foi paralisado, escolas, creches, unidades de saúde, enfim, todo o movimento, toda a máquina da Prefeitura Municipal de Criciúma estava em funcionamento. A gente vai continuar acompanhando e trazendo as informações para você aqui no Informe Região. E com essa informação a gente encerra as notícias de hoje. Se você quer conferir outras, acesse as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e no nosso canal do YouTube também fica tudo por lá, /TV Primavera Criciúma. Lembrando que daqui a pouco, às 2 da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus. Às 4 da tarde também tem a Hora da Graça, com muita oração para você encerrar o seu dia bem com a sua família ou, quem sabe, começar o seu turno da noite de trabalho. E eu volto dentro do Boletim Primavera ou a qualquer momento dentro da nossa programação. Um grande abraço, uma boa tarde. Tchau!